O Lar Adventista, capítulo 28. A primeira escola da criança. Plano original de Deus para a educação. O método de educação estabelecido no Éden centralizava-se na família. Adão era o filho de Deus, e era de seu pai que os filhos do Altíssimo recebiam instrução. Tinham, no mais estrito sentido, uma escola familiar. No plano divino de educação, adaptado às condições do homem após a queda, Cristo ocupa o lugar de representante do Pai como o elo conectivo entre Deus e o homem. Ele é o grande ensinador da humanidade. E ele ordenou que os homens e mulheres fossem seus representantes. A família era a escola e os pais os professores. A educação centralizada na família era a que prevalecia nos dias dos patriarcas. Deus provia às escolas assim estabelecidas as mais favoráveis condições para o desenvolvimento do caráter. O povo que estava sob sua direção ainda prosseguia com o plano de vida que ele havia designado no princípio. Os que se afastavam de Deus construíam para si mesmos cidades e, congregando-se nelas, gloriavam-se no esplendor, no luxo e no vício, que fazem das cidades de hoje o orgulho e a maldição do mundo. Mas os homens que se ativeram aos divinos princípios de vida moravam entre os campos e colinas. Eram cultivadores do solo e guardas de rebanhos. E nessa vida livre e independente, com suas oportunidades para o trabalho, estudo e meditação, aprendiam acerca de Deus e ensinavam os filhos a respeito de suas obras e caminhos. Tal foi o método de educação que Deus desejava estabelecer em Israel. Na vida usual, a família era tanto a escola como a igreja, sendo os pais os instrutores nos assuntos seculares e religiosos. O círculo da família. Em sua sabedoria, o Senhor determinou que a família seja a maior dentre todos os fatores educativos. É no lar que a educação da criança deve iniciar-se. Ali está a sua primeira escola. Ali, tendo seus pais como instrutores, terá a criança de aprender as lições que a devem guiar por toda a vida. Lições de respeito, obediência, reverência, domínio próprio. As influências educativas do lar são uma força decidida para o bem ou para o mal. São, em muitos sentidos, silenciosas e graduais, mas, sendo exercidas na direção devida, tornam-se fator de grande alcance em prol da verdade e justiça. Se a criança não é instruída corretamente ali, Satanás a educará por meio de fatores de sua escolha. Quão importante, pois, é a escola do lar. Olhai para o circo do lar como uma escola, onde estás preparando os filhos para o cumprimento de deveres no lar, na sociedade e na igreja. A educação do lar, a primeira em importância. É um triste fato quase universalmente admitido e deplorado que a educação do lar e o ensino da juventude de hoje têm sido negligenciados. Não há um campo de ação mais importante do que o que foi designado aos fundadores e protetores do lar. Das obras confiadas a seres humanos, nenhuma existe tão repleta de consequências de grande alcance como a obra dos pais. A juventude e a infância de hoje é que determinam o futuro da sociedade, e o que estes jovens e estas crianças hão de ser depende do lar. A falta de boa educação doméstica pode ser responsabilizada pela maior parte das enfermidades, de miséria e criminalidade que flagelam os homens. Se a vida doméstica fosse pura e verdadeira, se os filhos que saem do lar se achassem devidamente preparados para enfrentar as responsabilidades da vida e seus perigos, que transformação não experimentaria o mundo? Tudo mais deve ser secundário. Toda criança trazida ao mundo é propriedade de Jesus Cristo e deve ser educada por preceito e exemplo para amar e obedecer a Deus, mas decididamente o maior número de pais tem negligenciado a obra que Deus lhes deu, deixando de educar e preparar os filhos desde o alvorecer da razão para conhecer e amar a Cristo. Mediante penoso esforço devem os pais vigiar a mente aberta e receptiva, tornando tudo secundário no lar ante o positivo dever sobre eles imposto por Deus de educar os filhos na doutrina e admoestação do Senhor.
Não devem os pais permitir que o cuidado dos negócios, costumes e regras mundanos e a moda tenham um poder controlador sobre eles, de maneira que negligenciem os filhos na infância e deixem de dar-lhes a devida instrução ao aumentarem em anos. Uma grande razão por que há tanto mal no mundo hoje é os pais ocuparem a mente com outras coisas que não aquela da máxima importância, isto é, como se adaptarem à obra de paciente e bondosamente ensinar os filhos o caminho do Senhor. Se a cortina pudesse ser afastada, veríamos que muitos filhos que se têm extraviado perderam-se para boas influências por causa desse descuido. Pais, podeis permitir que isto aconteça em vossa experiência? Nenhum trabalho deveis ter mais importante que vos impeça de dar a vossos filhos em todo o tempo o que seja necessário para fazê-los compreender o que significa obedecer ao Senhor e nele confiar inteiramente. E que colheis como recompensa de vossos esforços. Terei vossos filhos bem ao vosso lado, desejosos de estarem firmes e de cooperar convosco no plano que sugerirdes. Verificareis que vossa obra se fez mais fácil. Instrumentos de Deus no ensino no lar. Devem os pais, em sentido especial, considerarem-se como instrumentos de Deus para instruir seus filhos, como fez Abraão, para que guardem o caminho do Senhor. Necessitam buscar as Escrituras diligentemente, a fim de saberem qual é o caminho do Senhor, para que possam ensinar à sua casa. Miqueias diz: que é que o Senhor pede de ti, senão que pratiques a justiça e ames a beneficência e andes humildemente com o teu Deus? Para serem ensinadores, devem os pais ser discípulos, constantemente recebendo luz dos oráculos de Deus, levando esta preciosa luz por preceito e exemplo à educação de seus filhos. Pela luz que Deus me tem dado, sei que o esposo e a esposa devem ser no lar sacerdotes, médicos, enfermeiros e mestres, unindo os filhos a si mesmos e a Deus, educando para que deixem cada hábito que de alguma maneira milite contra a obra de Deus no corpo e ensinando-os a cuidar de cada parte do organismo. A mãe deve ser sempre preeminente nesta obra de ensinar os filhos. Embora deveres importantes e graves repousem sobre o pai, a mãe, pela quase constante associação com os filhos, especialmente durante seus tenros anos, deve ser sempre sua especial companheira e instrutora. Deve ter o maior cuidado em cultivar nos filhos o asseio e a ordem, a fim de dirigi-los na correta formação de hábitos e gostos, deve instruí-los para que sejam industriosos, confiantes de si e um auxílio uns aos outros, para que vivam, hajam e laborem como se sempre à vista de Deus. As irmãs mais velhas podem exercer forte influência sobre os membros mais jovens da família. Os mais novos, testemunhando o exemplo dos mais idosos, serão levados mais pelo princípio de imitação do que por preceitos inúmeras vezes repetidos. A filha mais velha deve sentir sempre ser um dever cristão sobre ela deposto de ajudar a mãe a levar seus inúmeros e trabalhosos encargos. Os pais devem demorar-se mais no lar. Por preceito e exemplo, devem ensinar aos filhos o amor e o temor de Deus. Devem ensinar-lhes a serem compreensivos, sociáveis, afetivos, a cultivar hábitos industriosos de economia e abnegação. Dando aos filhos amor, simpatia e encorajamento no lar, os pais podem prover-lhes um seguro e aprazível refúgio contra muitas tentações no mundo. Preparação para a escola da igreja. É na escola do lar que nossos meninos e meninas se preparam para frequentar a escola da igreja. Os pais devem ter isto constantemente em vista e, como professores no lar, consagrar a Deus todas as faculdades de seu ser para que possam cumprir sua elevada e santa missão. A instrução diligente e fiel no lar é o melhor preparo que as crianças podem receber para a escola da vida. Predominantes injunções de Deus. Temos regras bíblicas para a guia de todos, tanto de pais como de filhos, norma alta e santa, da qual não há fugir. As injunções de Deus devem ser predominantes. Abram os pais e mães a palavra de Deus perante ele, o pesquisador dos corações, e perguntem com sinceridade: que diz Deus?
Ensinai vossos filhos a amar a verdade, porque é verdade, e porque devem ser santificados pela verdade e capacitados a estarem em pé na solene revista que breve determinará se estão qualificados para a obra mais elevada e para tornarem-se membros da família real, filhos do Rei Celestial. Preparo para o conflito iminente. Satanás está movimentando seus exércitos. Estamos nós individualmente preparados para o terrível conflito que está mesmo à nossa frente? Estamos preparando nossos filhos para a grande crise? Estamos nos preparando a nós mesmos e a nossa casa para conhecer a posição do adversário e seus métodos de guerra? Estão nossos filhos formando hábitos de decisão para que possam estar firmes e inamovíveis em toda questão de princípio e dever? Oro para que possamos todos compreender os sinais dos tempos, a fim de que preparemos a nós mesmos e a nossos filhos, de maneira que no tempo do conflito Deus possa ser nosso refúgio e defesa.